dia, meu irmão, a graça e a paz do Senhor alcance hoje, nesse dia, a tua família, a tua casa, a você. E que neste culto a gente possa juntos, né, cada um na sua casa, encontrar a Deus e receber um pouquinho mais da porção dele. Eu quero ler contigo um texto que está lá em Jeremias hoje. Jeremias, no capítulo 29, a gente vai ler a partir do versículo 11. Esse texto é uma carta de amor de Deus, através do profeta Jeremias, ao seu povo que estava na Babilônia. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes herança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta para o cativeiro, e eu os unirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Uma delas é que Deus fala ao seu povo, o seu povo que está lá na Babilônia, diz: olha, se você me procurar, você vai me achar. Olha, quando você me procurar de todo o coração, você vai me achar. Mas ele também fala: olha, eu tenho planos, eu sonho com você, eu tenho um futuro para você. Você agora está na Babilônia, mas eu tenho planos para o seu futuro. E aqui ele fala planos de prosperidade, planos de esperança. E aqui ele vai falando várias outras coisas, mas eu quero reforçar essas duas coisas. Agora, para mim e para você, o que esse texto tem a ver? Esse texto tem a ver que Jesus continua e continuou escrevendo uma carta de amor para a gente. E a carta que ele trouxe para mim e para você foi Jesus. Jesus Cristo foi a carta de todo o amor de Deus para mim e para você. E essa carta, e esse Jesus, ele também fala para mim e para você de planos, de esperança, de amor, de futuro, de prosperidade, de graça sobre nós. E ao mesmo tempo que ele fala de que se a gente buscar o Senhor, ele deixará ser achado. Ele veio, Emanuel, Deus presente, e o Senhor, Deus, veio e habitou entre nós. Jesus hoje está ao alcance da sua voz. Jesus hoje está ao alcance do seu coração. Portanto, sempre lembre que Deus te ama. E que quando você precisar, fale, abra o teu coração e abra a tua boca, que ele se deixará ser achado por você e derramará de planos de prosperidade, de esperança e de graça no teu e no meu coração. Louvado seja o Senhor, que Deus continue te abençoando no restante desta manhã. Graça e paz, queridos irmãos, quero desejar a todos uma excelente manhã de domingo, uma abençoada manhã de domingo. É muito bom podermos nos reunirmos, mesmo que cada um no seu lar, mas conectados pela fé, pela palavra de Deus, repartimos um pouco daquilo que o reino dos céus sugere para nós, como valores, princípios, propósito, direção. Hoje eu quero ler um texto da palavra de Deus, muito conhecido, inclusive, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 12, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu quero falar um pouco sobre um reino generoso.
O tema de hoje pela manhã será generosidade. Aliás, um dos grandes desafios da nossa vida cristã é aprender com Jesus a repartir, a sermos generosos. Mas eu queria orar com você nesta manhã e olhando para essa passagem bíblica, me pego percebendo aqui o quanto de generosidade havia em Cristo ao repartir tantas coisas, e vamos olhar um pouco para isso daqui a pouco. Portanto, ore comigo, coloque sua vida diante do Senhor, sua família, seu casamento, mas sobretudo que você coloque o seu coração diante do Senhor, porque queremos falar sobre repartir, sobre generosidade. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio da Tua palavra e pela certeza de que em todo tempo o Senhor está interessado na nossa vida e sobretudo a fim de nos orientar nesse processo de maturidade espiritual. O Senhor tem tentado forjar em nós o caráter de Jesus. E Te adoramos porque o Senhor não desistiu e jamais irá desistir de cada um de nós. Somos sempre alvos da Tua amorosa persistência. E eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco e tem nos ensinado enquanto andamos contigo, a aparecermos cada vez mais com Jesus. E nesta manhã, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a entendermos como esse reino tão generoso funciona e nós, como participantes desse reino, como devemos atuar também nesse caminho da generosidade. Nos ajude, nos ensine pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, ela nunca mente, ela é a verdade plena, absoluta, ela sempre tem um norte, um propósito para nós. Bom, nós vivemos um tempo de uma geração nada generosa. Na verdade, desde que Adão e Eva pecaram, uma das coisas que ficou muito claro na queda ali do primeiro casal que habitou a terra, foi exatamente esse processo de egoísmo, de uma vida centrada em si mesma, de alguém que passou a preocupar-se apenas consigo mesmo. É tão interessante quando a gente olha para o apóstolo Paulo escrevendo na sua grande carta ao amor, quando dentre muitas coisas que ele qualifica sobre o amor, uma delas ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Significa dizer que quando a gente começa a aprender a amar com Deus, nós somos desafiados a amar de um jeito diferente, a não amar buscando apenas aquilo que nos importa, aquilo que é interessante para nós, aquilo que de repente traz ganho pessoal. O amor, o ágape, o amor de Deus, não busca seus próprios interesses. E olhando para essa narrativa que acabamos de ler aqui em Mateus 6, temos aqui uma notícia muito linda sobre esse reino generoso, esse reino de Deus tão marcado pela generosidade. Isto é, na verdade, quase uma ofensa, um confronto a essa cultura ensimesmada, essa cultura que preza por aquilo que é importante para si mesma, em que cada um nessa cultura põe diante de seus olhos suas próprias prioridades e raramente conjuga com a prioridade do seu próximo. Isso às vezes chega a afetar inclusive a própria relação entre pais e filhos, marido e mulher. Mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus não é apenas para aquele tempo lá atrás, não foi para o tempo de Cristo nessa narrativa, mas o reino de Deus é para todas as épocas. E nesse tempo, mesmo na cultura tão marcada por uma experiência humana centrada em si mesma, tão egoísta, tão egocêntrica, o reino de Deus não mudou. Aliás, pode passar céus e terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Não muda nada nos princípios eternos de Deus. Vamos encontrar também o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, quando ele vai falar sobre os últimos dias. Ele diz então que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em nome do prazer, do gozo pessoal, em nome da celebração dos sentidos, da experiência sensorial, da experiência do prazer, o homem tem cada dia mais amado a si mesmo. É óbvio que a Bíblia nos convida a aprender a amar a Deus, amar o nosso próximo e também nos amar. Não há nada de errado com esse amor a si mesmo, nada de errado. Aliás, é um dos pilares desse grande tripé do amor. Mas não podemos aprender esse caminho apenas do amor a si. Não podemos ser amantes de nós mesmos sem lembrar que há sempre alguém perto de nós ou longe que carece do nosso amor, que tem que ter esse destino, esse fluxo do amor chegando até ele. E esse amor a Deus, ele se equilibra quando a gente também ama ao nosso próximo, e isso também nos leva ao amor pessoal.
Portanto, o maior desafio é esse equilíbrio. Essa cultura na qual estamos inseridos ensinou muito bem a sua geração a amar a si mesma. Paulo dizia isto, falei agora há pouco, citando uma das passagens, quando ele fala a Timóteo, dizendo, olha, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. E escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Bom, ou nós iremos optar pela cultura, iremos focar em nós mesmos, no nosso próprio umbigo, na nossa própria satisfação, na celebração dos nossos desejos, ou nós iremos olhar para a palavra, para o reino de Deus, que é generosidade pura, e uma generosidade que não é apenas no discurso, porque há muito discurso generoso, mas muito pouco de práticas generosas. Esse reino dos céus é um reino de uma prática generosa, não só de um discurso generoso, até porque Cristo não se propôs a ser um anunciador de um caminho verbal, mas ele, enquanto caminha com a própria vida, anuncia o reino dos céus. Ele não foi um mestre por excelência apenas, que ensinou valores, mas ele viveu a própria verdade ensinada. Eu quero então, olhando para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 9 a 12, pensar um pouco sobre esse reino dos céus, esse reino marcado por generosidade. Ele diz, portanto vós orareis assim. O texto começa falando de oração, mas é interessante a gente observar o seguinte, quem ora, ora por que razão? Ora por quem? Ora a quem? Não podemos esquecer esses três pontos de vista no que toca a oração. Há aqueles que oram, mas oram por si mesmos, até oram a Deus, mas oram por si mesmos. E as razões pelas quais elas oram é a sua própria necessidade particular. Mas o texto vai nos convidar à oração dentro de uma perspectiva de um reino que nos chama para a generosidade. Primeiro você vai perceber que quando a expressão da oração inicia, diz Pai Nosso. Esse texto já nos chama a atenção para um ponto especial. O Senhor do reino e o reino dos céus, que é um reino generoso, é um reino que pensa sempre de forma plural, nunca singular. E quando pensa no singular a fim de que transborde para o plural. Portanto, quando Deus abençoa, por exemplo, a mulher samaritana, vamos ter essa passagem, ela é individualmente abençoada, mas ela reparte essa bênção quando retorna para a cidade. Você vai encontrar Zaqueu sendo abençoado individualmente, mas a família dele também é abençoada como consequência da bênção pessoal. Portanto, Deus sempre pensa plural em seu reino. O Pai é nosso, o Pai não é somente seu. Ao orar a esse Pai que pensa plural, um Pai que pensa coletividade, que é, na verdade, a clareza do caráter familiar de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade perfeita, que fala sempre no plural e que quer alcançar nações, famílias, coletividades. Deus nunca pensa numa pessoa especificamente a fim de que a bênção termine nela. Mas quando alguém é abençoado individualmente, essa pessoa é abençoada na perspectiva de ser um canal para que outros também sejam abençoados. O Pai é nosso. Isso então nos demonstra claramente que esse Pai dos céus, que fala de um reino que transcende ao que nós conhecemos humanamente aqui na nossa experiência terrena, passageira, esse Pai dos céus é um Pai que pensa em mais gente além, de uma pessoa em específico, e é um Deus que está pronto para repartir. E logo depois ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse convite para que o reino de Deus venha, tem que estar atrelado a esse princípio maior. Um Deus que é plural, que pensa em várias pessoas, que pensa em famílias, que pensa em bairros, cidades, que pensa em nações. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. É óbvio que o mundo, ou a boa parte do mundo, de algum modo rejeita o Evangelho, a proposta de amor de Cristo, mas isso não mudou o fato de Deus decidir no seu coração amar o mundo. O amor extraordinário, como diz a palavra, de tal maneira que ele deu o seu único filho. E esse filho, ele é morto numa cruz, ele é colocado numa situação de exposição pública, paga um preço altíssimo, para com essa declaração dizer, olha, eu te amo com todas as possibilidades com quem pode amar. E esse texto sagrado que diz, venha o teu reino. Que reino é este?
É um reino generoso, é um reino que pensa no coletivo, é um reino que pensa no plural. Diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, o que esse texto nos propõe é conectarmos os valores do céu à terra, conectarmos o reino dos céus a mim e a você que vivemos aqui na terra, por enquanto. É trazer o céu para a terra. A oração do Pai Nosso nos propõe muitas coisas, mas nos propõe trazer o céu para a terra. Como que a gente faz isto? Não é possível de forma plena, absoluta, mas os princípios e valores que são celestiais podem se interferir na nossa experiência terrena, terrial. É possível. E uma das coisas que o texto vai mostrar aqui, logo na sequência, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Preste atenção nessa pequena fração do texto. O pão não é somente seu. Deus não abençoa a sua casa. Deus não te ajuda a ter uma despensa cheia, uma geladeira cheia. Deus não te dá o privilégio do salário, do trabalho, do recurso. Deus não te abençoa para que você tenha provisão na sua casa, para que o pão seja só seu. Não faz sentido. Quando você tem consciência de que há um vizinho seu passando por alguma necessidade, quando tem um parente seu carecendo de alguma ajuda, ou mesmo um estranho que passa na sua rua, bate à sua porta, ou alguém do seu trabalho, ou que já esteve trabalhando com você e que foi agora demitido e está desempregado, se você tem noção de que alguém está passando por alguma necessidade, e há a possibilidade de você repartir e você não faz, então não peça para que o reino dos céus venha até você. Porque o reino dos céus é um reino generoso, onde o pão não é só seu, o pão é nosso. É um pão que é repartido do céu para a terra, mas um pão que é também um convite a ser repartido entre nós. Uma das passagens bíblicas extraordinárias é sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante observar a visão dos discípulos no primeiro momento. Já era tarde, e os discípulos começam a perceber o avançar do horário, a distância da cidade e o fato de que não tinha nada para se comer ali. E os discípulos então sugerem a Jesus, deveria então dispensar a multidão para que ela voltasse para a cidade, talvez a tempo de encontrar algum mercado aberto. E Jesus então olha para os discípulos e diz, não mande ninguém embora, dá-lhes voz de comer, não dispense ninguém. No meio daquela confusão toda, chega até Jesus alguns pães e alguns peixes. 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que chegara para ele. Mas olha só o que a Bíblia diz, que ao pegar aquele pouco, ele ergue os olhos aos céus. Preste atenção nisto. Ele não olha para qualquer lugar, ele eleva os seus olhos para os céus, como quem estivesse se recordando quais são os princípios do reino dos céus, quais são os valores do reino dos céus. E ao erguer os olhos aos céus, ele abençoa aquele pão, e ele começa a repartir, ele agradece, e ele começa a repartir. A maior bênção naquela ocasião só foi possível porque Jesus olhou para cima. Ele olhou para o céu. E nessa perspectiva ele está dizendo, não dá para a gente repartir até que a gente comece a olhar para o alto. Jamais teremos um coração generoso até que a gente comece a se conectar com os valores celestiais. Não saberemos repartir até que a gente aprenda com o próprio Pai a fazê-lo. Em outras palavras, a multiplicação dos pães e dos peixes é uma consequência generosa da possibilidade que o próprio Cristo ali, como ser humano, porque ele se fez carne, habitou entre nós como ser humano, e ele então consegue, olhando para o alto, ser afetado pelos valores do reino do Pai, e não podia fazer uma outra coisa, a não ser repartir. Toda a multidão foi abençoada, e diz a palavra que todos foram alimentados, ainda sobrou muita coisa para ser repartida. Isso nos mostra claramente que eu e você precisamos olhar mais para cima, se nós queremos repartir mais. A generosidade não começa em nós. Nós somos por natureza pecaminosa, porque somos pecadores, ensimesmados, amantes de nós mesmos, inclinados a sermos egocêntricos, egoístas, pensar naquilo que é nosso e jamais no que é do outro. E às vezes a gente acha que é generoso porque a gente pensa em alguém além da gente. Por exemplo, você está pensando na sua esposa, no seu filho, nos seus pais, no seu amigo. Percebe algo que tem em comum em todas estas figuras? Algo que você entende que pertence a você, que é seu. Mas Deus nos convida a sermos generosos para além daqueles que são nossos. É uma generosidade que extrapola a sua mulher, o seu filho, o seu pai. É ser generoso, inclusive, com alguém que não pode te devolver absolutamente nada. E talvez não tenha nenhum vínculo com você.
Por exemplo, vamos encontrar na cruz do Calvário uma cena maravilhosa. Um Cristo crucificado ao lado de 2 ladrões. E o diálogo, que é curto, mas que é profundo em significado, mostra que Cristo reparte no último instante com aquele homem, com um daqueles ladrões, perdão. Reparte também o paraíso. E disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não havia mérito naquele homem. Não havia mérito. Era pura graça divina sendo repartida. O céu não é só para ele. Ele estava dizendo isto. O céu é para mim e para você também, pelo caminho do perdão, pelo sangue do Cordeiro, pela renúncia, pela entrega. Sim, há um caminho em que a proposta do reino nos oferece. Mas no entanto, os céus é sempre um céu coletivo. Lembrando, por exemplo, na palavra de Deus em Apocalipse, que na eternidade, a Bíblia diz que nesse céu de Deus, nós teremos gente de todas as tribos, raças, povos e nações. Um Deus que pensa plural e que o pão jamais será de uma pessoa, será sempre de uma coletividade. A pandemia tem nos ensinado muitas coisas, mas tem nos proposto um caminho de mais generosidade. Eu não quero aqui ser juiz do coração e nem da ação de ninguém, mas Deus é juiz de todos nós. Nós não fomos chamados senão para repartir. Porque o reino de Deus nada tem a ver com possuir. Há uma teologia que eu não entendo nem como bíblica e nem como divina, a chamada teologia da prosperidade, que foca no sujeito num processo de prosperidade que termina no sujeito, em que o sujeito ele é engrandecido, ele é empoderado, ele é, entre aspas, abençoado, mas ele esquece que tem alguém além dele. O reino de Deus fala de repartir e não de possuir. O reino dos céus é um reino de generosidade, que o pão é sempre nosso, e jamais um reino que propõe o enriquecimento de alguns e a pobreza de muitos. O reino de Deus não é injusto, e a generosidade é um dos melhores caminhos para que a justiça desse reino seja aplicada. Olhando para a oração do Pai Nosso, vamos ver o pão repartido, e esse pão que ele vem diariamente, não é uma generosidade que vai acontecer em um momento estanque na vida e pronto, nunca mais se repete. Somos bem tendenciosos a sermos generosos, por exemplo, no período de Natal, as pessoas doam cesta básica, até capricham na cesta. Somos generosos em alguns momentos da vida, mas o pão tem que chegar na mesa todo dia. Obviamente que esse pão, anunciado aqui nessa narrativa, extrapola ao alimento. Falamos aqui de um Deus que nos supre de todas as formas possíveis, inclusive emocionalmente, espiritualmente, mas que você pudesse recortar e pensar nesse pão que alimenta o corpo. Um pão que tem que chegar na mesa todo dia. E Deus está nos convidando como igreja, como crentes em Jesus Cristo, como família cristã, ao chamar o Senhor para perto pela oração, ao dizer, venha o teu reino, está dizendo, Senhor, me ensine a repartir, me ensine a ser generoso, que o pão não seja apenas meu e da minha família, do meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, que o pão possa chegar na mesa de mais gente além da minha própria família. Nesse tempo de pandemia, estamos tendo que repensar valores, ressignificar muitas coisas. Há pouco tempo atrás, boa parte das pessoas estavam empregadas e elas eram empoderadas pelo fato de que tinham dinheiro no final do mês. E nós temos hoje um sistema econômico em absoluto colapso. Vamos ver um sistema político também num colapso. Vamos ver os poderes abalados. Não temos mais nenhum chão daqui para frente, se é que tivemos algum dia. No entanto, isso tudo nos convoca a uma lei da sobrevivência. Vamos guardar para nós, para que tenhamos sobrevivência por mais tempo. E aí parece que estamos fazendo uma grande coisa, mas na verdade é contramão do reino dos céus, porque o reino nos chama para repartir. O texto vai falar de um Cristo que reparte não somente pão, mas um Cristo que reparte também perdão. A palavra diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você continuar lendo a oração do Pai Nosso, e seguindo, lendo toda a narrativa do grande Sermão da Montanha, vai perceber que há uma generosidade nesse reino que extrapola o pão à mesa. É um Cristo que é generoso a ponto de compartilhar conosco do seu lar, do seu céu. Um Cristo que é capaz de compartilhar do seu perdão. Um Cristo que nos coloca no livro da vida e fazemos parte da sua família pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Esse reino dos céus que eu e você decidimos fazer parte, está nos convidando a repartir.
Interessante quando a gente tenta entender a palavra generosidade, uma das definições que eu gosto muito é de André Comte Sponville, um filósofo, e vai falar sobre isto em uma das suas narrativas, uma sequência de virtudes que ele vai anunciar, e dentre muitas virtudes, nesse Tratado das Virtudes, ele fala sobre generosidade. Ele diz que generosidade é a prática diária do desapego. Vou repetir, a generosidade é a prática diária do desapego. A gente não consegue resolver esse problema do egoísmo da noite para o dia, e nem em um pedaço curto da vida. A gente passa a vida inteira tendo que lutar contra a nossa tendência de amar a nós mesmos e ninguém mais, contra essa tendência de sermos capazes de pensar em nós a tal modo de termos prazer sem que isso seja repartido com alguém. É uma luta, e uma luta que só vai ser vencida na sepultura. Obviamente no céu, para onde nós iremos, pelo perdão de Cristo, a regra daquele céu é a generosidade. Lembrando que lá teremos gente de todas as nações, povos, raças, tribos, línguas, um Deus plural, que reparte perdão, que reparte o seu espaço, podia ser só para Ele, não é verdade? Porque Ele é perfeito. O céu poderia ser só para Ele, mas Ele reparte do seu céu conosco. Ele reparte o seu espaço familiar para que possamos fazer parte dessa família. Somos adotados. Uma das coisas mais lindas que eu entendo, que fala sobre generosidade, e é maravilhoso de ver famílias que fazem isto, na verdade é um grande desafio, mas fala tanto quando você pega uma família que é capaz de adotar uma criança. A adoção de uma criança, de uma família, seja ela pobre ou rica, não é o quanto a família ganha, é o quanto do que ela tem pode ser repartido com alguém que não é sangue do sangue, que é amado por um processo de escolha. É isso que Cristo fez conosco. É isso que o Reino dos Céus fez conosco. Deus Pai resolveu nos adotar por meio de Jesus, e nós não merecíamos esse céu, nem esse perdão, nem esse pão, mas Ele nos amou assim, um amor que reparte. Então, se você pensa que faz parte do Reino dos Céus, se você acredita ser um discípulo de Jesus, se você tem aí no seu julgamento particular, que você tem uma aliança com o Senhor, que você é um crente em Jesus Cristo, que você faz parte do cristianismo, uma das primeiras coisas que tem que avaliar é o quanto de generosidade habita o seu coração. Porque se ainda você está no campo de ser um amante de si mesmo e ter um amor egoísta, um amor que preza pelo prazer particular, eu e você, se fizermos isto, estaremos dizendo, não entendemos nada do que é a fé cristã. Eu quero citar 3 textos, 3 versículos de Provérbios, caminhando já para finalizar essa breve meditação. Uma dessas passagens está em Provérbios 11, 24, que diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Às vezes a gente tem uma falsa noção de que se nós repartirmos, vai faltar para a gente. E agora então, eu dizia, com a pandemia, algumas coisas ficam mais acentuadas. Imagina, tem gente que não sabe se vai ter condição de ter despensa na sua casa, abastecida por 3, 4 meses à frente. Então a gente fica tentando economizar e vamos guardar o dinheiro que sobrou, a compra que está ali na despensa ou qualquer outra coisa que você julgue que vai ser a base para a sua provisão futura. E a gente começa então a guardar. A tendência nossa inicial é pensar em nós. Eu diria, é até um instinto de autossobrevivência, de autopreservação. Mas a grande questão é que a Bíblia vai dizer para nós que não tem nada de errado com repartir. Você não vai perder com Deus porque repartiu um pedaço do seu salário, ou um pouco da sua compra, um pouco do seu arroz, da sua carne, do seu pão, do seu perdão, do seu abraço, do seu sorriso. Você não pede por repartir. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Quem dá liberalmente, não é por constrangimento, não é por força, não é porque o pastor mandou, não é porque a igreja obrigou, não, nada disto. Quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. E aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. O texto não está fazendo uma apologia a você abrir mão de tudo que tem, não é isto. Ele está dizendo, se Deus está te abençoando e você tem algo, reparta. E você não vai perder ao repartir. Eu tenho assombro de ver pessoas que são apegadas demais ao que têm, porque a vida dá tantos golpes, dá tantas voltas, e se a gente apoia a nossa vida naquilo que a gente tem, e chega a hora que a gente não tem nada,
A gente passa a não ter nada e não ter ninguém, porque a gente não repartiu quando tinha, e pessoas não foram alcançadas. E o nosso mundo, que já era pequeno, fica pior ainda. E agora tomado, né, pelo medo, pelo assombro, não só da solidão, mas também de toda a falta de provisão que decorre das relações que deveriam estar acontecendo pelo processo da generosidade. Aquele que dá liberalmente. Já vi muitas pessoas repartirem por constrangimento, por interesse, por medo de castigo, sei lá, por tantas outras motivações. Mas Deus quer que eu e você, que somos parte do seu reino, aprendamos a repartir liberalmente. Sabe o que acontece? A gente sempre tem mais. A panela não acaba a comida. O recurso não se esgota. É o que a Bíblia diz, a gente precisa acreditar nesse negócio. Nós não podemos perder de vista que nós somos parte de um reino que é espiritual. Precisamos acreditar nessas verdades. Quando a gente reparte, Deus nos abençoa mais. Porque Deus não te criou para ser um receptáculo da bênção celestial, mas para ser, na verdade, um canal desta bênção. A bênção passa por você e vai ter para você. Lembra do Salmo 23? Na mesa de Deus, o cálice transborda. O cálice sempre transborda no reino dos céus. A outra passagem está também em Provérbios, ainda no capítulo 11, só que o verso 25 que diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Veja só, descedentado. O que significa dizer aqui? Que quanto mais você é generoso, mais você anda para frente. Tem gente que acha que vai galgar degraus a mais na empresa porque de repente está agindo de forma articulada, politicamente correta e vai ali por alguma razão tentando alcançar patamares maiores. E talvez você tenha uma crença de que aquele que ajuda o amigo, que apoia, que socorre, que ensina o serviço, que compartilha um pouco da tarefa, vai ter prejuízo. Não é no reino de Deus que isso acontece, porque a alma generosa prospera. E aquele que dá de beber tem a sua sede saciada. É isso que o texto está dizendo, tem a sua sede saciada. E eu termino citando Provérbios 19, 17, que diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Veja, deixa eu ser claro na exposição desse versículo para a gente não se perder aqui. No reino de Deus, a lógica nunca foi meritocracia. E não é uma lógica de mercado, de troca, de barganha. Deus não está barganhando comigo nem com você. Mas é um fato muito simples, e é um processo, eu diria, pedagógico desse reino dos céus. Quando a gente começa a repartir, a Bíblia diz, temos que fazer isso como alguém que faz para Deus, como quem dá para Deus. Tem expressões que as pessoas dizem assim: olha, Deus lhe pague. Já ouviu sobre isto? Você dá um prato de comida para alguém, dá um recurso, de repente paga uma conta de luz que está atrasada, cortada, você faz algum benefício para essa pessoa, ela diz, Deus lhe pague. Bom, parece um jargão puramente popular, mas o que a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios é isto mesmo: quando você abençoa alguém, você está como que emprestando para Deus. Se você abençoa um pobre, alguém que não tem, e você reparte com essa pessoa, você não pode fazê-lo na perspectiva de um retorno, porque ela está te pedindo exatamente porque não tem para te dar. Senão ela estaria ali para oferecer e não para pedir. E quando você faz como para Deus. E Deus vai te pagar esse benefício. Entenda, não na lógica da troca, do mercado, da barganha, mas por graça dispensada. Como um jeito de nos ensinar pedagogicamente por esse valor e princípio do reino dos céus que é generoso, que vale a pena continuar repartindo. Deus sempre nos deu mais do que nós precisamos. Aliás, uma das coisas que eu tenho falado com muita frequência, é que o amor de Cristo me constrange. Todos os dias eu sou constrangido. Quando eu olho para a minha origem, olho para a minha família de origem, olho para aquilo que no começo da minha infância, da pré-adolescência eu tinha, olho para a minha vida hoje, o mesmo faço quando eu olho para minha esposa, a história de vida dela, o meu coração é tomado por gratidão. Quando eu olho para a minha igreja, para as famílias que congregam aqui, quando eu olho para a vida de muitos que me cercam, pessoas que não tinham quase nada e Deus deu o privilégio de conseguir profissão, trabalho, renda, gente que precisou de favor, às vezes de pai, de amigo, de parente, alguns até de cesta básica de uma igreja, uma instituição, e agora tem para repartir. Deus tem nos feito prosperar. E nesse tempo de pandemia, eu diria, há um grito ainda mais acentuado pela generosidade. Não é hora de retermos, não é hora de guardarmos, no sentido em que temos que olhar só para aquilo que é nosso. Obviamente, há também um ensino de prudência para que a gente não gaste mais do que a gente ganha e nem comprometer o salário, a renda, sem perder de vista o que vem pela frente, que são as surpresas como essa que tivemos. Mas não podemos pensar só do nosso portão para dentro.
porque isso não é reino dos céus, isso não é cristianismo. Eu quero louvar a Deus porque essa igreja tem sido generosa. Muitos irmãos têm nos abençoado com cestas, com comida, têm nos abençoado com recursos, temos podido repartir com muitas famílias e podemos fazer muito mais, além do que temos feito. Não somos uma igreja que faz propaganda, que posta no Facebook ou em qualquer outra rede social o que temos feito, porque a nossa intenção não é ser percebido por aquilo que fazemos, mas ter a clareza de que o reino que nós servimos é um reino de generosidade e que estamos acertando com Deus o tributo que devemos a Ele de adoração, porque adoramos a Deus quando fazemos algo por alguém além de nós mesmos. Que Deus possa nos mover nesses dias ainda mais e possa nos ajudar a entrar por esse caminho profundo da generosidade. A gente sai da superfície da fé quando a gente aprende a confiar em Deus de tal maneira que a gente reparte, sem o medo de ficar no prejuízo. Você nunca terá falta de coisa alguma por ter sido generoso. E eu quero aqui, talvez, olhando para essa palavra, trazer aqui um adeno para que a gente não se perca também, porque generosidade não é apenas repartir o que custa dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas reparte uma oração, uma intercessão, reparte um carinho, um ato, né, de generosidade, né, pela capacidade de ouvir, de escutar a dor do outro. Tem muitas formas de sermos generosos. Em última instância, ser generoso é a gente praticar o desapego e sair dessa condição tão ensimesmada, em que tudo que importa é o que é nosso, e começar a pensar em alguém além de nós. Nós estamos chegando ao final desse momento, mas eu quero orar. Quero orar por você, orar por mim, pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, para que esse reino que estamos pedindo que venha para mim, que venha para nós, seja um reino em que o pão não seja só meu, o pão seja nosso. O pão que chega na minha casa, chegue na casa do meu vizinho, da direita e da esquerda, chegue para um amigo de trabalho, chegue para um estranho, chegue para alguém que eu nunca vi na vida, e nem sei se presta ou se não presta, porque tem gente que faz esse julgamento, só abençoa se alguém presta. Na verdade, em última instância, à luz daquilo que a Bíblia diz, todos somos pecadores. Em última instância, nenhum de nós prestamos, mas nós fomos alcançados por um reino tão generoso, e recebemos de Deus perdão, recebemos dele filiação, recebemos dele pão, recebemos dele acolhimento, lugar. Deus é generoso e o seu reino também, e Ele te convida e me convida a praticarmos a generosidade. Eu quero orar por você, orar por mim e por você, pela nossa família, pelas nossas famílias. Quero orar por sua vida, a fim de que eu e você possamos, à luz da palavra de Deus, não ter medo de repartir nesse tempo em que tudo nos convida a sermos mais egoístas do que já fomos em qualquer outra época. Ao mesmo tempo, se por um lado há um instinto de sobrevivência, de autopreservação, por outro, nenhum ser humano é feliz sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Que Deus possa suscitar em nosso coração esse desejo que é dele e essa condição que está na criação, na constituição da nossa humanidade, de sermos seres sociais, que pensamos naqueles que nos cercam. Eu quero orar com você e por você em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós adoramos o Teu nome nesta manhã de domingo. Nós suplicamos ao Senhor nesta manhã que o Senhor receba a nossa gratidão. Quando olhamos para a nossa família, casa, trabalho, saúde, aquilo que nos cerca, o convite é sempre o mesmo: sermos gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Esse reino que nós aprendemos a viver nele, ainda estamos aprendendo, e que nós convidamos esse Pai Celestial que possa reinar sobre nós, esse reino para que Ele venha sobre nós. Estamos te pedindo, Senhor, nos ajude a repartir perdão, nos ajude a repartir apoio, ajuda, escuta, nos ajude a repartir pão, recurso, nos ajude, ó Deus, a amar alguém além de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos ensine, Deus, a provar desta palavra que o Senhor está nos dizendo aqui em Provérbios, que aquele que ajuda o pobre é como se estivesse fazendo para o Senhor, e o Senhor sempre abençoa essa pessoa. Que aquele que reparte, por mais que o Senhor jamais fez barganha com alguém, não é uma condicional, mas o Senhor é gracioso. Se alguém reparte, o Senhor dá mais, para que seja repartido ainda mais. Porque nós não fomos chamados para sermos um receptáculo da bênção celestial, mas um canal desta bênção. E nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus e sermos participantes de um reino generoso. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. A minha oração é que Deus me abençoe, te abençoe, que você tenha na sua casa, que o seu cálice
transborde e que você possa alcançar nesse transbordar muitas outras pessoas além da sua própria família. Que Deus nos ensine a sermos participantes desse reino generoso. Eu aguardo por você hoje à noite. Estamos encerrando essa celebração. Nós estaremos juntos de forma presencial hoje às 19 horas e também no mesmo momento estará acontecendo aqui presencialmente. Estaremos transmitindo a nossa celebração ao vivo, online, até a sua casa. Deus te abençoe e até mais tarde. Até lá. Thank you.